Fala, seus cafezeiros! Hoje o vídeo, vou falar de um assunto aqui, mas ó, vou te falar, deu trabalho. Literalmente já vou começar esse vídeo moído. Vamos pôr a vinheta que você já vai entender o que nós vamos falar hoje. Galera, depois de muito questionamento aí, vim aqui mostrar para vocês alguns moedores, os moedores mais baratos e funcionais que a gente encontrou. A gente vai fazer um pequeno review aqui para que vocês possam entender a funcionalidade deles e o benefício que cada um tem e os seus problemas também. Mas antes... Eu não acredito que você ainda não tem filmadora. Corre pro seu telefone que você vai ter agora a sua TechPix. Vou contar para vocês de onde que veio essa história aí de moer café. Acredito que todo mundo imagina que moer café, a primeira forma foi no pilão. E realmente foi, né? Socar o café e depois preparar ele. E essa é a forma mais arcaica, eu diria. Mas o sistema de moagem, né, de lâminas para triturar as coisas, ele nasceu na mineração, né, onde eles foram desenvolvendo algumas ferramentas e máquinas para triturar aquelas rochas gigantes e transformar em pedras menores, né? Uma curiosidade que esse tipo de moedor é utilizado água, né, para facilitar o corte da pedra. Como o café, se ele entra em contato com água, ele começa um processo de extração. Os moedores de café não usam água. Inclusive, não vá se atrever a pôr água no seu moedor aí que você vai ter problema, né? O café vai empaçocar e vai gerar problema. Mas vamos lá. Bora! Então eu vou mostrar aqui para vocês, inclusive, alguns moedores que estão disponíveis lá no nosso site. A maioria dos moedores, pessoal, só para vocês entenderem, existem vários fabricantes mundo afora e normalmente eles têm nomes numéricos, códigos, enfim. Esses aqui, a gente vai até usar o nome, né, a forma que a gente conhece eles de acordo com o nosso site para facilitar o entendimento de vocês aí. E para isso, para ficar mais fácil você tomar a sua decisão aí de qual que vai ser o melhor moedor para você, eu vou usar alguns critérios aqui para pontuar, né, pontos positivos e negativos de cada um deles. E esses critérios vão ser preço, regulagem, capacidade, qualidade da lâmina e do material, praticidade de uso e o benefício atlético. É esse último ponto aí, pessoal, isso aí eu percebi aqui, ó, depois de moer essas pequenas amostras, ajustar um por um, deu até suador aqui na hora de ajustar os moedores. E é um baita benefício atlético. Se você pegar para moer meio quilo de café aí na sua casa, cancela a academia que já tá tudo certo. Claro que eu já tenho esse corpo, essa forma redonda, esbelta, não fez nem cosquinha moer ou não moer esses cafés aqui hoje. Então, mas vamos lá, vamos pro que interessa e vamos parar de abobrinha. Então, só lembrando, pessoal, que a pauta aqui é falar sobre esses modelos de moedor manual. A gente não vai falar nesse vídeo sobre moedor elétrico. Vou voltar aí em um próximo episódio para mostrar para vocês algumas opções de melhor custo-benefício no mercado de moedor elétrico. Mas hoje o tema é os manuais. Então, ó, esse primeiro aqui, ó, é o moedor de café manual. Ele tem esse detalhe em plástico. A base dele, onde recebe o café moído, é em vidro. Lá no nosso site você vai encontrar ele como moedor manual em vidro, tá? É um moedor de design bem legal. Há quem diz que parece a Torre Eiffel. Você é retardado por acaso? Senhor Elcio Júnior. Ele queria dar o nome de Torre Eiffel, gente. Sorte que nós não deixamos, né? Exatamente. Eu acho que é uma brincadeira muito legal. Inclusive, se um dia, né, surgir a oportunidade de você encontrar com ele e ele te falar, vamos em Paris, deve ser Paris-Cida do Norte, porque isso não tem nada a ver com a Torre Eiffel, né? Vamos combinar, né, galera? É um moedor aí que você encontra hoje na faixa de R$ 99,00 em média, né? Pode ter uma oscilação para mais ou para menos, mas essa é a cotação atual aí do nosso brinquedinho aqui. A regulagem dele, eu diria que ela é bem simples, né? Na tampa, essa pecinha preta, ela é o ajuste de regulagem. E nela tem uma marcação, umas bolinhas. Uma bolinha menor até uma bolinha maior. Então aí ela vai te direcionar, né? Se você seguir aqui, ó, sentido horário, você vai afinar. Sentido anti-horário, você vai engrossar o café e ajustar a sua moagem. A capacidade dele pode ser vista como um ponto negativo se você estiver aí tomando café com várias pessoas, né? Ele cabe em média aí 40 gramas de café, que é o equivalente aí num preparo de mais ou menos de 400 ml, se a gente seguir uma proporção de 10:1. Então aqui, ó, a gente tem, no caso desse moedor, a lâmina dele é em cerâmica. Qual que é a grande vantagem das lâminas em cerâmica? Elas não
causam um superaquecimento no pó de café, né? Elas têm essa, vamos dizer assim, essa vantagem. Porém, obviamente, se você estiver triturando um café e por um acaso nesse café tiver algum tipo de impureza, uma pedrinha, por exemplo, né? Pode ser que essa cerâmica vai se romper. Não dê esse moedor para uma criança que está em fase de trocar o dente, né? Naquela época que tá caindo os dentes, porque vai que o dente dela cai dentro do moedor e aí vai dar errado. Apesar de que se for dente de leite, dá até para fazer um cappuccino, né, galera? Ai, que péssima, cara. Então aqui, ó, a cada regulagem é bom virar ele de cabeça para baixo se ainda tiver café, e aí você vai dando o seu ajuste refinado ali, e às vezes com ele aberto mesmo, você dá uma triturada para ver como é que tá a espessura, até você achar a regulagem mais adequada para o método que você escolheu. Uma outra questão em relação à lâmina ainda, é que ela tem um formato cônico, né? Hoje é uma das, vamos dizer assim, é um dos formatos de melhor performance para triturar um café. Hoje a gente tem o formato flat, que são discos que estão paralelos um ao outro e aí eles vão circulando para triturar. A gente tem o formato de rolo, né, que é mais comum em moagem larga escala, moagens industriais. A gente tem formato de martelo, que é de fato alguma coisa que vai batendo no café assim como era o pilão lá atrás, né, e vai triturando. Mas os moedores de alta performance hoje ou é formato cônico, na grande maioria das vezes, ou o formato de lâmina plana. Então, galera, no meu ponto de vista, é um moedor super simples de mexer, de ajustar, né, de chegar na moagem que você precisa. Eu considero ele um moedor bem prático, tá? É um moedor compacto, cabe aí numa mochila, cabe na bolsa, dá para levar numa viagem. Só tomar cuidado com a parte de vidro, que obviamente, né, quebra. Então aqui, ó, na praticidade, ó, pra você ver, ele encaixa bem na mão, né? Você consegue abraçar o moedor na mão, isso te dá segurança para moer ele fora de outro, né, fora de um apoio. Então aqui, ó, você consegue triturar tranquilamente com segurança. E isso nos traz um baita benefício atlético, ó, porque você faz movimentação com os dois braços. É quase uma academia mesmo, galera. Ó, tem um negócio lá na academia que você fica assim, não tem? Aí, ó, pronto, substituir. Esse modelo aqui, ó, eu diria que o design dele é bem conhecido aí pelos baristas, né? Tem uma empresa que é bem famosa aí, que é a empresa Hario, que fabrica um exatamente nesse design, com alguns detalhezinhos diferentes. Porém, esse daqui não é da Hario. É um moedor aí, eu diria, similar ao da Hario, porém tem a mesma funcionalidade e utilidade. Hoje você encontra lá no nosso site ele com o nome de moedor manual Livon. Esse daqui, galera, ele tem essa vantagem que a cúpula que recebe o grão, ela é bem maior, você consegue pôr aqui coisa de 80 gramas de café, você vai conseguir fazer quase 1 litro de café. Mas qual é a complexidade desse moedor? Apesar dele ter os seus benefícios, para regular, a gente precisa tirar a alavanca, sai uma pecinha. Dentro dele tem uma outra pecinha que segura essa engrenagem de baixo, que é onde você trava a regulagem. Então, toda vez que você for regular ele, você precisa segurar o parafuso central e mexer nessa engrenagem. Quando você aperta ela e está sentindo que está dando aperto, sinal que você está afinando o seu café. Ela está indo sentido horário, está afinando, sentido anti-horário, você está engrossando. Qual que é a desvantagem? Imagina que você é um cara que tem vários métodos de preparo. Então, de manhã você gosta de tomar prensa francesa e precisa do café mais grosso. E de tarde você quer tomar um filtrado e aí você quer o café mais fino. Então, toda vez que você for ter que ajustar o moedor, você vai ter essa complexidade. Desmontar, tirar todas as pecinhas, ajustar, testar, ver se está de acordo com aquilo que você vai preparar. E aí a vantagem é, se você é um cara que é, entre aspas, conservador e gosta de um método só, a partir do momento que você encontrou a regulagem, você travou com essa pecinha aqui, ó, você não vai ter mais o problema dela desregular.
Ponto negativo, não tem tampa. Então você não consegue segurar ele com as duas mãos, porque o risco de cair vai existir. Então você tem que fixar ele num lugar, por isso ele vem com essa borracha aqui, ó, para não escorregar de um lado para o outro, apoia bem e tritura. Esse moedor, inclusive, é um dos que é mais bem avaliado lá na nossa loja virtual. O pessoal tem gostado bastante da funcionalidade dele em casa. A lâmina desse moedor também é em cerâmica, né? Então ela se enquadra a tudo aquilo que eu disse da lâmina do moedor anterior. O material dele, ele tem a cúpula de baixo que recebe o café moído em vidro, a parte de cima é plástica. No material tem essa base emborrachada. A base emborrachada, ela sai para facilitar a higienização e ela é o que vai dar sustentação aqui na hora de você moer. E isso nos leva ao benefício atlético desse moedor, né? Que esse daqui você vai treinar o seu equilíbrio, você tem que ficar parado na mesa, sem movimentar, para facilitar a moagem. E aí você vai virar um ótimo equilibrista. Esse aqui, ó, você vai encontrar ele lá como moedor manual em inox. Ele tem capacidade também razoável, né? De 30 gramas e custa em média de R$ 68. Esse moedor, galera, ele tem uma grande vantagem, que o sistema de regulagem dele, ele é bem simplificado aqui embaixo, ó. Essa engrenagemzinha, né, tem um parafuso no centro, e aí você vai movimentando também, sentido horário, você vai afinar, sentido anti-horário, você vai engrossar o seu café. Na mesma pegada do primeiro moedor, conforme você queira ajustar durante o seu preparo aí, é só inverter ele, ajusta, testa, vê a moagem que tá e assim vai até você conseguir ajustar a moagem de acordo com o método de preparo que você escolheu aí para ser feito. Feito isso, encaixou ele na cúpula que vai receber o café, que também é inox e só tem um pequeno visor em vidro, e é só triturar. A lâmina desse moedor, assim como os demais, ela também é em cerâmica. Então ela também se aplica aos benefícios das lâminas desses três moedores, são bem similares. E a grande vantagem é que o moedor em si, ele é praticamente 100% inox. Isso, obviamente, você vai ter uma durabilidade maior do equipamento, e ele tem uma outra vantagem, que eu diria que ele é super slim, né? Bem fininho aí, ó, cabe na sua mochila para fazer um café num camping, em viagens, enfim, é um moedor aí que eu particularmente uso bastante quando eu vou na fazenda, né, para fazer algum tipo de filmagem lá ou visitar algum produtor. Eu sempre levo esse moedor comigo. Ele tem todas essas vantagens, né? Ao meu olhar aqui, a maior desvantagem dele é que ele é o mais pão duro, né, galera? Só consegue triturar no máximo 30 gramas e aí você acaba que não consegue dividir o café com o coleguinha. Então esse aqui é o moedor do egoísta. Agora, falando no benefício atlético, você lembra aquelas provas de atletismo que você passa o moedor? Eu já tô acreditando que é o moedor mesmo. Você passa o bastão um pro outro, ó, é quase isso aqui, ó. Passa o moedor pro outro e fritura um pouquinho. Bom, esse daqui, galera, eu acho que todo mundo já viu um moedor desse, não já? Não. Ah, aquela vez que você foi na fazenda do seu avô e falou assim, nossa, minha avó tinha um desse. Todo mundo tem uma história com esse moedor aqui, ó. É um moedor, assim, clássico, rústico, sistemático. Isso é uma piada bem gostosa. Vou rir de ti. Que é um moedor clássico que a gente encontra aí principalmente como peça de decoração, mas ele funciona muito bem, viu, galera? Ele tem aqui, ó, a cúpula que recebe o café, que já é uma cúpula bem maior, né? Esse moedor era utilizado nas fazendas realmente para moer café em escala e guardar lá num recipiente e ir consumindo esse café aos poucos. O custo médio desse moedor hoje é por volta de 90, 100 reais. Ele tem uma vantagem, né? Que ele tem essa cúpula maior, então consequentemente você consegue moer bem mais café do que os demais, né? Aqui você consegue até 100 gramas de café, então é um moedor aí de fato para aquele encontro em família no sítio e fazer o café para todo mundo. Vantagem, é um moedor de durabilidade eterna, eu diria. Com relação à regulagem, ele tem regulagem também, viu, galera? Tem um parafuso aqui, ó, a lâmina fica preso nesse eixo aqui, ó, que é aonde a gente movimenta ele para triturar, e aqui atrás tem um parafuso que limita a movimentação dela. Ela também é em formato
formato cônico, porém ela está num posicionamento diferente. Então você ajusta aqui a regulagem, movimenta ela para mais grosso ou mais fino e trava. Travou, faz um pequeno teste com um pouco de café, você vai ver como que o café vai estar saindo embaixo. E a partir daí, você vê o método que você vai preparar, ajustou para ele, travou. Você vai ter sempre aquela moagem que você determinou para aquele método que você gosta aí e tem costume de fazer diariamente. A lâmina desse moedor é uma lâmina em aço, né? Então uma lâmina de altíssima durabilidade, tem essa vantagem. Porém, o que acontece muito no caso desse moedor é moer muito café, né? Ele é utilizado para isso hoje nas fazendas, vamos dizer assim. E isso acaba gerando um pequeno aquecimento na lâmina e isso acaba complicando ou afetando o sabor do café na hora de filtrar. O material, ele é todo feito em metal, né? E isso você vai ter ele eternamente, né? A minha avó mesmo, quando eu tenho essa lembrança, quando eu ia lá na casa dela na roça, ela tinha um moedor desse lá e ela tem esse moedor até hoje. Então é uma coisa eterna aí que fica nas nossas vidas. E ela moía nesse moedor e fazia no coador de pano, que inclusive dá uma olhadinha nesse vídeo aí, ó. Então aquele coador que nós tomávamos café era a senhora que fez? Mas fazia pros vizinhos também? Fazia. Eu falei num vídeo lá que a senhora fez o coador desde quando a senhora casou, era o mesmo coador. O meu coador. Eu falei assim, ó, minha avó fez esse coador quando ela casou. É o mesmo coador até hoje. E minha avó tem uns 70 anos. Eu tenho 73. Aí, ó. Quanto? 73. Aí, ó. 70 anos de coador, velho. Na parte de praticidade, galera, esse não é um moedor tão prático pensando assim, você não consegue levar ele para lugar nenhum, não é, ele é bem pesado, não é um moedor de um porte bem diferente dos demais, ele precisa de um lugar para ser fixado, né? Aqui eu fixei nesse caixotinho, normalmente pode ser fixado numa mesa, enfim, e ele é um moedor que você faz uma movimentação bem maior, né? Enfim, então assim, não é tão prático, mas é super funcional, principalmente para quem gosta dessa pegada mais retrô, vale a pena um investimento nesse sentido. E ele tem também, ó, uma outra característica aqui, ó, que ele tem essas abas aqui, ó, que você consegue fixar ele na parede, né, num local aí, e isso é muito comum para decoração, né? A gente vai em vários locais que esse moedor tá fixado em algum lugar ali. E o benefício atlético desse moedor aqui, ele tem dois, né, galera? Além de ser pesado, dá para você fazer um supino aí, ó, pega ele no braço e fica aí malhando. Ele tem uma movimentação bem maior do braço, né? Então você acaba malhando melhor aí a circulação sanguínea, vai melhorar a sua circulação sanguínea. Você que faz, você que gosta de pescar, isso aqui é quase um molinete gigante, né? Então, para você que é pescador esportivo e nunca pescou no mar, é mais ou menos isso aqui que você vai sofrer, ó. E eu deixei por último aqui, eu diria que é o bambambam da família aqui, ó, né? Esse moedor, ele não é encontrado facilmente no Brasil, é um moedor fabricado na Alemanha e ele hoje no mercado nacional, no Brasil, você encontra ele aí por volta de R$2.000 e 100, mais ou menos, né? Então é um moedor aí de um custo ele é bem elevado. Ele tem capacidade de 50 gramas, né? Se a gente usar aqui aquela medida aí de 10:1, você vai conseguir fazer meio litro de café por vez. Já dá para atender mais pessoas, né? Regulagem desse moedor, ele é super prática, né? Você tira aqui, ó, o potinho onde cai o café moído e embaixo dele tem essa pecinha. No próprio moedor já vem a instrução de mais fino, mais grosso, mas ainda continua seguindo a teoria de sentido horário, afina, anti-horário e engrossa, tá? E aí, normalmente a gente marca a regulagem desse moedor por clique. Por quê? A cada vez que você mexe nele, ele dá um cliquezinho. Então, normalmente, como que o barista regula esse moedor? Deixa ele apertado no máximo, que seria a ponto de você não conseguir movimentar aqui, ó, que a lâmina vai estar grudada. E aí você vai clique a clique, mexendo ali,
e anotando quantos cliques você deu no moedor para chegar naquela determinada regulagem. Por que que ele é tão caro assim? A lâmina dele é em aço inox, né, em aço inoxidável, e ela tem um desenho, né, de corte muito eficiente, né? Nessa ranhura maior que vocês estão vendo aí, ó, é onde a gente fala que ela trabalha em 3 estágios. O grão de café primeiro cai nessa ranhura maior, passa por um processo de ser cortado, né? E depois, conforme você ajusta a moagem, as ranhuras inferiores, que são as menorzinhas, vão lapidando essa primeira quebrada, eu diria, né? Então, e além disso, pergunta vocês podem estar se fazendo, Gabriel, você falou que quando é material metal gera aquecimento, mas como o que você vai triturar é pouco, o volume, ele não gera aquecimento. Então, para pequenas quantidades, é um moedor super eficiente. Ele é tão caro assim porque ele consegue ter esse corte bem preciso e isso traz um resultado super diferenciado na extração do café, principalmente quando o assunto é mais técnico, né? Então, eu trouxe aqui só para que vocês possam entender também que esse mercado de moedor manual, ele está em constante evolução. Existem vários moedores aí no mercado, né, de custos elevados, tanto quanto esse, e moedores que resolvem o problema, que essa foi a ideia de mostrar aqui para vocês hoje. Além disso, esse moedor também é muito conceitual em competições, né, principalmente competições de buzina, em competições de filtrado, exatamente por essa homogeneidade que ele traz no corte do café, e isso acaba sendo um benefício na hora de filtrar o café. E uma grande vantagem dele, que é nítida a diferença quando você pega para triturar o café nele, que ele te dá muito menos esforço, né? Porque ele tem toda uma programação ergométrica aqui na parte alavanca, e o eixo dele também tem um pequeno rolamento que facilita a movimentação. E obviamente que o grande astro aqui é o corte da lâmina. A lâmina dele é super afiada e isso facilita muito na hora de triturar o café. Tá, se esse daqui é o, vamos dizer assim, o mais molezinha da galera aí, qual que é o benefício atlético dele? É que se alguém te roubar ele, você vai ter que correr atrás dessa pessoa pro resto da vida, que é R$2.000. Pessoal, um questionamento que sempre recebo aqui em comentários, as pessoas perguntando principalmente se tem algum tipo de manutenção esse tipo de moedor. Primeiro tipo de manutenção, obviamente, esses moedores que você consegue desmontar a lâmina por inteiro, como vocês viram aí, é bom pegar uma escova de dente que você não velha e tirar o excesso de café, de óleo que está grudado ali. Ah, mas Gabriel, se quebrar a lâmina desses de cerâmicas, infelizmente a gente não tem esses, vamos dizer assim, essas pecinhas, esses acessórios de fácil acesso no Brasil. E aí, quando você vai pesquisar e vai buscar lá as lâminas de reparo, vocês vão ver que às vezes é melhor comprar outro moedor, se tratando desse custo-benefício mais acessível, do que propriamente trocar a lâmina. Então aí, ó, eu fiz aí vários testes de moagem para que vocês possam entender o quanto você pode variar a moagem usando esses moedores manuais, e isso é uma baita vantagem, seja lá de qual for o que você escolher para o uso doméstico aí, porque você consegue fazer qualquer método de preparo. Então, galera, fosse para eu tomar uma decisão aqui de comprar desses mais acessíveis, porque esse aqui eu vou ter que pedir um aumento, que R$2.000, ou senão eu vou ter que parcelar no cartão em 50 vezes. Se fosse para mim escolher desses de melhor custo-benefício, eu particularmente eu tenho um desse aqui, ó, é o que me atende, porque ele é resistente, né? Toda a estrutura dele é resistente, ele me atende bem, não só, né, na ergonomia, na praticidade, mas também nos ajustes, né? Porque aí dá para você fazer vários métodos. Mas aí
aí cabe uma avaliação, né? Porque cada um deles aqui vai atender o seu consumo de uma forma, né? Às vezes você quer uma peça decorativa, ao mesmo tempo funcional para um dia de uma reunião de família. Ou você quer um moedor que tem uma maior capacidade, né? De moagem, naquele momento. Esse daqui já tem um design moderno, é super prático a regulagem, enfim. Também gosto muito desse daqui, até por conta desse sisteminha aqui, ó, de alavanca, mas parece uma bobagem. Mas, por exemplo, se a gente for guardar qualquer um desses dois, eu preciso desmontar ele. E aquele ali é a mesma coisa, tem que desmontar, porque não fica tão ergonômico aí pra você pôr numa mochila, alguma coisa nesse sentido. Esse daqui, você dobrou a alavanquinha, ele cabe em qualquer lugar. São detalhes, né, pequenos aí que vão te direcionar de acordo com o custo-benefício para você. Lembrando que café moído na hora é um outro tipo de bebida que você vai estar tomando, né? O café, a partir do momento que ele foi moído e está guardado, ele vai perdendo características. E os cafés especiais, a gente acredita que conforme a gente moe eles na hora e prepara aquilo que vai ser consumido, isso é um baita benefício em sabor, em característica, em intensidade. É um caminho sem volta. A partir do momento que você começa a moer seu café na hora, você não consegue mais tomar café que você vai lá no mercado e já compra moído. Então a ideia foi mostrar aqui de forma mais simples. Volto aí em uma outra oportunidade para detalhar melhor questões de lâmina, benefícios, enfim, né? Tem uma certa complexidade aí por trás aí tecnicamente. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que direciona para esses moedores que a gente apresentou aqui, caso vocês tenham aí interesse de fazer uma cotação e quem sabe ter um desses aí em casa. Até semana que vem. Até o próximo vídeo.